Salve, salve, amiguinhos do YouTube! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesta aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Mas, pessoal, como é um conteúdo bem extenso, eu tive que dividir esse conteúdo em vários vídeos de 7 a 12 minutos. Antes de começar, vem aqui no cantinho, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Vamos começar? Vem comigo! Vamos começar o nosso estudo sobre matrizes falando um pouco do seu conceito. Matriz é uma tabela de números reais dispostos em M linhas e N colunas. Então, matriz, pessoal, nada mais é do que tabelas utilizadas para organizar números em linhas e colunas. Essas matrizes, elas podem ser representadas por colchetes, parênteses ou até mesmo por duas barras verticais, tá? E uma matriz, pessoal, ela pode ter infinitas linhas por infinitas colunas. Elas são organizadas dessa forma e na minha horizontal eu tenho as linhas e na minha vertical eu tenho as colunas, correto? E cada elemento, pessoal, dentro dessa matriz, ela tem um posicionamento, ela tem um lugar. Por exemplo, este número, ela está onde? Na primeira linha e na primeira coluna. O zero, ele está onde? Na minha segunda linha, na minha segunda coluna. Então, essa matriz eu posso observar que ela é uma matriz o quê? M linhas por N colunas. Porque uma matriz, pessoal, ela é representada assim, M por N. Onde o seu M é o número de linhas e o seu N o número de colunas. Por exemplo, olha essa minha primeira matriz aqui. Eu tenho ela duas linhas. Por, esse X eu falo por, duas colunas. A mesma coisa eu tenho para essa matriz aqui, ó. Duas linhas por duas colunas. Vamos ver agora sobre representação de uma matriz. Uma matriz, pessoal, ela pode ser representada de uma forma genérica, da seguinte forma. Percebemos o quê? Olha essa minha primeira coluna aqui, ó. Eu tenho ela A11, A21, A31. O que isso significa? Que esse número, quando ele está posicionado nesse lugar da matriz, ele está na primeira linha e na primeira coluna. O número, quando está nesse lugar da matriz, está representado na segunda linha e na primeira coluna. E eu vou assim sucessivamente. Esses elementos fazem parte da minha primeira coluna e esses elementos fazem parte da minha primeira linha. Então, o que eu posso perceber, pessoal? Que essa matriz aqui, ela é uma matriz de ordem M por N. Por quê? Porque ela tem infinitas linhas e vai ter infinitas colunas. Então, quando eu vou montar uma matriz, é isso que eu vou fazer. Eu vou dar a ela elementos indicados pela quantidade de linhas, pela quantidade de colunas e vou posicionar esses elementos. Então, essa matriz genérica, ela é representada da seguinte forma. Matriz A é igual a um elemento I, J, de ordem M por N. O que é isso, Vinícius? Vamos pensar bem nessa matriz aqui. Quando eu tenho um elemento A, I, J, o que eu quero dizer? Esse I, ele vai representar a posição dele na linha. E esse J vai representar a posição dele na coluna, tá? Então, aqui nós já falamos que esse M representa a quantidade de linhas
E esse N representa a quantidade de colunas de uma matriz. E pessoal, memorizem bem isso que eu estou falando, porque nós vamos montar algumas matrizes e vocês vão precisar saber disso daí. Por exemplo, vamos fazer aqui uma matriz bem simples. Eu tenho uma matriz aqui, 2, 3, 1 e 0. Vamos observar aqui, essa matriz tem quantas linhas? 1, 2 linhas. Por quantas colunas? 1, 2 colunas. Vamos descobrir aonde cada elemento está. O 2, qual que é a posição dele da matriz? Ele está aonde? Primeira linha e primeira coluna. Ele ocupa esse lugar na matriz. Olha o número 3, onde que ele está? Ele está na minha... Lembrando, né, pessoal? Olha só. Aqui é a minha primeira linha. Aqui é a minha segunda linha. Aqui eu tenho o quê? A minha primeira coluna. E aqui eu tenho a minha segunda coluna. Então vamos olhar. Olha o 3, aonde que ele está posicionado na matriz aí. Ele está onde? Na minha segunda linha, porque lembrando que primeiro vem a posição dele na linha. Então ele está na minha segunda linha, certo? E está onde? Na minha primeira coluna. Vamos observar o número 1. Qual que é a posição dele na matriz? Ele vai estar aonde? Olha só, 1, ele está onde? Na minha primeira linha. Colocar o 1 aqui, na minha primeira linha, certo? Qual que é a posição dele da coluna? Aqui, ele está na minha segunda coluna. Vamos observar o 0. Qual que é a posição que ele está? Olha só, qual que é a linha? Segunda linha. Qual que é a coluna? Segunda coluna. Então, o que eu observei, pessoal? Que cada elemento de uma matriz, ela tem uma posição dentro da matriz. Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder entender melhor. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo, porque lá eu vou fazer alguns exemplos sobre a aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus e não se esqueça, pessoal, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. Obrigado, até a próxima.